Galera, beleza? Como vocês estão? Vocês estão bem? Bom, eu tô ótimo, tô perfeitamente bem nesse parque aqui, curtindo essa natureza, as árvores, o ar, a brisa, a terra, a água, o fogo. No instante eu risquei um fósforo ali para curtir o fogo, ou seja, os quatro elementos da natureza. Aí me veio a inspiração de falar sobre saúde. Saúde, o que é saúde? Esse bem tão necessário na era moderna. Você já ouviu falar naquela frase do Hipócrates que diz que o seu remédio seja o seu alimento e que o seu alimento seja o seu remédio? Ou aquela frase da Ayurveda que diz: quando a alimentação é ruim, a medicina não funciona, mas quando a alimentação é boa, não há necessidade de remédio. Pois bem, porque saúde não é só você estar bem no seu corpo, nessa matéria, no físico. Para você estar bem, você tem que estar bem nas três camadas, na parte emocional, espiritual e física. Mas como assim nas três camadas? O que é cada uma delas? Bom, a parte emocional é a parte almática, a parte ali que está no meio, é intermediária, que vai controlar tanto o espiritual, mandar energia, foco, tanto o espiritual quanto o físico. Porque para você estar saudável, você tem que ter essas três camadas em equilíbrio, essas três partes. Porque nós somos um ser triuno, nós somos um ser de corpo, mente e alma. Então é óbvio que não tem que estar bem só o corpo. Porque às vezes a gente vai para academia, exercita, bebe bastante água, dorme bem, se alimenta bem, toma aquele shake para ficar bem shapeado, sabe? Mas não nos preocupamos com o emocional, com o espiritual, sendo que o emocional e o espiritual faz parte desse tripé. Aí você me pergunta, mas como cuidar da parte emocional e da parte espiritual? Bom, para cuidar da parte espiritual, por exemplo, você não tem que ter rancor, tem que perdoar, não deve ter ressentimento, você tem que praticar o mindfulness, que é a atenção plena, tem que meditar, fazer coisas da alma, coisas almáticas, sabe? Coisas assim, etéreas. Essas coisas que não dá para fazer, não dá para negociar com o corpo. Aí você tem que, por exemplo, até ler bons livros que abrem a sua mente, o seu espírito, a sua alma. Você tem que ler bons livros, fazer o quê? Oração. Só que oração e jejum, essa já faz parte do espiritual, do espírito, sabe? Do Yeshua, desse sopro divino que Deus nos deu, porque o espírito é a vida. Sem a vida, sem o espiritual estar em equilíbrio, o tripé cai, é claro, né? Aí não tem como segurar. E uma das formas que mais nos deixa desequilibrados, principalmente na era moderna, é o que? É a gente só achar que precisa cuidar só do corpo. Não, não é só do corpo. O corpo tem que ser cuidado, tem que ser assim, honrado, sabe? Mas não idealizado, não idolatrado. Porque quando Jesus veio na Terra, por exemplo, o que ele pregava era a fortificação da alma e do espírito. Não só do corpo. Você não via Jesus falando, vai fazer malhação, vai tomar aquele shake da época, aquele vinho, aquele pão sem fermento. Não, ele falava para você fortificar a alma, o espírito, porque fortificando... tem essa também, quando você fortifica a parte espiritual, o corpo ele segue, ele tem que ser subalterno dessas duas camadas. Ele segue, não o contrário, você cuidar do corpo e achar que vai expandir a sua consciência, a sua mente. Não, tem que ser o contrário, você tem que cuidar primeiro do espiritual, fazendo coisas que não é da carne, é óbvio, e o corpo segue junto. Por exemplo, eu sou aqui magrinho, eu sou não faço academia, musculação, não tomo aquele shake, mas se eu não cuidar do espírito e da alma, o corpo não vai jogar eles para cima, não vai dar aquele ânimo. Eu procuro cuidar dessas duas partes do tripé, porque eu sei que elas estando equilibradas, estando fortificadas, o corpo ele corresponde a isso, porque aquilo que você pensa na sua mente, no seu coração, assim você é. Se você pensa
e age de forma purificada na sua mente e no seu espírito, nas suas emoções, o seu corpo também se torna puro, se torna saudável. Mas de qualquer forma e de todas as formas, você tem que cuidar das 3 camadas. As 3 camadas do tripé, para que crie esse ser, essa entidade perfeita que é cada um de nós.